O que está acontecendo com o mundo? Se eu estou preocupado, acho que você vai ficar muito mais. Veja bem, por um lado, nós temos um conflito grande entre Rússia e Ucrânia. Na verdade, o que sai desse conflito são coisas muito grandes que influenciam muito mais países do que você sabe. A gente também tem um conflito entre Israel e Hamas na faixa de Gaza, que também está reverberando pelo mundo todo. Como se não bastasse, a China já avisou os Estados Unidos: nós vamos invadir Taiwan. Será que os Estados Unidos vai ficar parado ou não? Será que nós estamos avançando para um conflito mundial terrível? Será que a humanidade está regredindo anos e anos de uma forma completamente desgovernada para algo realmente catastrófico, um apocalipse geral? Onde está Deus nessa situação? Quando nós lemos a Bíblia sobre esses temas, não tem nada específico de falar de Rússia, de Ucrânia, de faixa de Gaza, de China e dos Estados Unidos, até porque esses países não existiam anteriormente. Mas será então que isso aqui não está nos planos de Deus, ou não te contaram tudo o que você pode saber? Muitas profecias. No livro de Daniel, no livro de Isaías, Jeremias, até mesmo por isso chamam livros de profetas, também, é claro, aparecem nas Escrituras. Na Bíblia mesmo, no Pentateuco, aparecem inúmeras profecias. Mas você sabia que existem profecias ocultas? O que significa profecias ocultas? Deus, de alguma forma, ele criptografou. Eu vou já te explicar isso. Profecias dentro da Bíblia. Nós temos que entender algo. Deus é o Criador do universo todo. Como Criador, ele conhece toda a história da sua criação. Veja bem, isso não afeta o nosso livre-arbítrio. Deus dá o livre-arbítrio para o ser humano, mas a forma como Deus sabe o que vai acontecer não depende de tempo, porque ele é o Criador do tempo. Então, na sua Bíblia, o livro da sua expressão, do seu conhecimento, da sua sabedoria, Deus, por um lado, ele coloca coisas explícitas, preceitos explícitos, ao mesmo tempo, ele coloca mensagens criptografadas para o futuro, para que as pessoas saibam se preparar um pouco para o que vai vir, até mesmo para a pessoa poder ter certeza que a Bíblia não é uma invenção humana, e sim algo divino. É importante para você entender essas profecias ocultas, criptografadas, entender algo. A Bíblia, no original, além de estar em hebraico, ela não possui pontos, vírgulas, ponto de exclamação ou interrogação. Ela é um texto que está escrito direto às palavras. Ela às vezes vai ter pequenos intervalos, mas de uma forma geral são as letras que formam palavras e elas estão em continuação. Nós temos uma tradição oral de como ler, de como fazer a pontuação, normalmente através de uma melodia, mas o texto original que você pode ver até hoje, ele é um texto corrido. O que acontece é que já na Idade Média, grandes sábios, eles falaram que não começou deles, que eles já tinham a tradição, que existem códigos ocultos na Bíblia. E você pode encontrar esses códigos de várias formas diferentes. Por exemplo, procurando palavras com letras que estão com intervalos equidistantes. Por exemplo, a cada 7 letras você vai contar, aparece uma letra, depois aparece outra, 7 letras depois mais outra e de repente forma uma palavra. Você pode me perguntar, mas calma aí, se eu pegar um livro qualquer, não vai acontecer a mesma coisa? Se eu pegar o jornal, não vai acontecer a mesma coisa? Eu também não vou encontrar códigos ocultos que na verdade não têm o menor significado? A verdade é que você irá encontrar, porém há duas grandes diferenças. A primeira diferença é a quantidade de códigos que você vai encontrar e muitas vezes mesmo a repetição do mesmo código de uma forma que já foge à estatística normal. Número 2, se você encontrar algo em qualquer livro, então você sabe que é o acaso,
Mas se você encontrasse uma mensagem que fala exatamente na parte do livro que toca sobre um tema, lá você encontrasse o código, aí você entende que isso aqui provavelmente não é coincidência. Vou te dar um exemplo. Se você busca na parte da Bíblia que fala, e haverá um dia, Deus está falando no Deuteronômio para Moisés: Moisés, você um dia irá morrer. E acontecerá que, depois de você passar, vai chegar um tempo em que o povo de Israel vai fazer idolatria, vai buscar outros deuses. Então, nesse momento, irão acontecer tragédias muito grandes para esse povo, e eu irei ocultar a minha face do povo de Israel, e eles perguntarão: aonde está Deus? Mas a minha face permanecerá oculta. E só na continuação está escrito que Deus depois novamente vai se revelar. Se você encontra exatamente nessa parte da Bíblia que fala sobre um castigo terrível, mortes terríveis e o ocultamento da face de Deus, aqui você encontra codificado a palavra, o holocausto em hebraico, que significa Hashoah, com intervalo de 49 letras. Entre uma letra e outra, você entende que isso aqui não é coincidência. Se você encontra ainda sinais de quem fará esse holocausto nesse mesmo pedaço, aí você entende: não, isso aqui só o Criador do universo poderia saber. E ele colocou exatamente no lugar correto. É interessante que os próprios códigos da Bíblia já aparecem codificados na Bíblia. Veja esse trecho que eu vou te mostrar agora. Você pode ver que aparece a palavra Murshav, ou seja, através do estudo da programação em computador, porque a ideia dos códigos foi que pegaram a Bíblia, colocaram texto bíblico no computador de uma forma direta, sem nenhum intervalo, e assim fizeram um programa para procurar esses códigos. E veja o que aparece. Então aparece, por um lado, que isso vai ser encontrado num programa de computador, e a gente vê que está escrito que será uma escrita divina, uma escrita de Deus esculpida nas tábuas. A gente sabe que a ideia de esculpida, por um lado, o esculpir é algo que está interno. Então, o programa de computador irá encontrar as palavras, a escrita de Deus dentro da Bíblia. Outro exemplo fascinante é o homem e a lua. Veja bem, a Bíblia foi dada por Deus no Monte Sinai para Moisés há mais de 3.300 anos. Moisés tinha como saber que uma pessoa vai até a lua. E aqui a gente vai ver um código muito interessante. A gente vê escrito um homem na lua, e ao lado disso a gente vê a palavra foguete em hebraico, que é halalit. Ish Bayarer, o homem na lua, e ele vai ter um foguete. Essas palavras aparecem, por um lado, com um intervalo equidistante perfeito e uma palavra do lado da outra. Seria coincidência? Um outro exemplo muito atual, que há alguns anos atrás seria impossível pensar, por outro lado, parte já aconteceu e acho que tem uma parte por vir, é a queda da Rússia comunista. Mas é interessante que a gente sabe que os países comunistas mais famosos que nós conhecemos hoje em dia, né? A gente conheceu a União Soviética, a Rússia, por outro lado a gente conhece a China. São as duas maiores potências comunistas. E você vai ver agora, nesse código, escrito a palavra Rússia, e você vê a palavra comunismo, que vai cair. Então aparece exatamente a palavra comunismo, a palavra queda, a palavra da Rússia, e vejam que incrível. A China é a próxima, em hebraico, Sin Rabá. A China é a próxima a cair, ou seja, o comunismo dela alguma hora
também irá cair. Um dos exemplos mais fantásticos que nós vimos com a ideia dos códigos da Bíblia foi quando isso aconteceu mais de um ano antes do assassinato do primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin. Naquela época, um jornalista americano, utilizando os códigos da Bíblia, ele verificou a morte de vários líderes conhecidos mundiais, por exemplo, John Kennedy. E o que ele viu é que apareceu o nome de Yitzhak Rabin. E ele fala, Yitzhak Rabin, aqui está escrito claramente, com um código de equidistância, que você irá morrer. Mas você tem livre-arbítrio, você tem como se cuidar. Ele avisou um ano antes. Aparece no código a cidade onde ele irá morrer, que é a cidade de Tel Aviv. Aparece o ano em hebraico, utilizando a gemátria, a numerologia. Você pode aprender melhor sobre numerologia no nosso canal. Aparece o ano de Taf Shin Nun Vav, que sai 1995, tá? Eu já estou trazendo a data hebraico para o calendário gregoriano. Então ele avisou naquela época o chefe do Estado-Maior do Exército, Ehud Barak. Eles não prestaram atenção. Uma pessoa, inclusive, encontrou na porção semanal do assassinato do primeiro-ministro de Israel as palavras esh, fogo, ou seja, duas balas más, ruins no Rabin. As pessoas ficaram espantadas porque isso estava documentado antes do assassinato acontecer. Uma pena que o primeiro-ministro não deu bola para essa advertência e acaba que os códigos da Bíblia acabaram mostrando exatamente aquilo que teria que acontecer. E se a gente fala de assassinato, a gente sabe que um dos maiores assassinos da história da humanidade foi Hitler. E aparece, é claro, o nome dele. Como é que aparece? Aparece o nome dele, como você pode ver na figura, aparece que ele é um homem mau, aparece a palavra hebraico que significa genocídio, e também aparece também o nome do partido dele e dizendo que é um inimigo. Então aqui a gente vê todas essas palavras no mesmo texto bíblico. Isso seria coincidência? Agora, se a gente fala de líderes mundiais, é interessante. Antes das eleições de muitos anos atrás, aparece o código de quem será o presidente naquela época dos Estados Unidos, que será o Clinton. Aparece a palavra, o nome dele, Clinton, e no nome dele aparece a palavra Nassi, que significa presidente. Então, Deus já deu para a gente a dica naquela época que Clinton, ele será o presidente dos Estados Unidos. Se a gente está tratando de profecias, então a gente vê profecias que já aconteceram, como eu acabei de mostrar, coisas fantásticas. A gente tem outros exemplos, mas uma das coisas mais fortes, até um pouco assustador, são as profecias dos últimos tempos. As profecias que falam, por exemplo, da guerra de Gog e Magog. A gente tem no canal mais de um vídeo sobre esse tema, vale a pena você dar uma olhada, mas nós sabemos que em algumas partes da Bíblia, em Zacarias, em Isaías, a Bíblia fala pra gente de uma guerra que será comandado por Gog, o rei de Magog, e esse rei, ele reunirá um exército muito grande, e esse exército, ele vai buscar fazer uma guerra gigantesca, com poderio militar terrível, e que o número de mortes nessa guerra, ele surpreende, ele vai além de qualquer imaginação. E a gente fica pensando, mas
como isso poderia acontecer. Então, num passado um pouco mais distante, as pessoas realmente pensavam somente num exército muito grande, em guerra de espadas, em guerra como era feita anteriormente, com catapultas, etc. Mesmo quando o mundo se desenvolveu mais, infelizmente o poderio bélico também se aperfeiçoou. Então o ser humano começou a entender que você tem canhões e que você agora tem revólver, depois você tem espingarda e assim por diante. Mas quem poderia dizer que o ser humano iria criar armas capazes de, infelizmente, causar a morte de milhões de pessoas em poucos instantes? O único que poderia dizer isso é exatamente o texto bíblico. E aqui a gente vai ter aqui nós vamos ter alguns exemplos disso que aparece na Bíblia. A Bíblia fala sobre o código de uma guerra mundial, Milchemet Olam, e no mesmo trecho aparece que isso acontecerá no final dos dias. E a gente já teve 2 guerras mundiais e esperamos que a gente não tenha outra. Também aparece algo terrível, mais uma vez um código escrito: no final dos dias haverá um holocausto atômico. A palavra holocausto em hebraico é Shoah e atômico. Veja bem, a palavra átomo é uma palavra relativamente nova e mesmo assim você vê ela aparecendo no código da Bíblia. Também aparece em Zacarias e em Isaías que o mundo será assolado muitas vezes por pragas, por doenças que afetarão o mundo todo, e nesse momento a humanidade irá clamar pela salvação de Deus. Mais uma vez o que você vai ver escrito: no final dos dias aparece uma magefá, pragas, doenças contagiosas, e as pessoas pedirão para Deus: roxá, salve-nos, por favor. No mesmo trecho, todas essas palavras. Interessante também que aparece, o que aparece no texto bíblico, que a destruição virá de Megiddo. E se eu falei para você da guerra de Gog e Magog, então é claro que aparece Gog e Magog agora não só no livro dos profetas, como eu citei, no próprio Pentateuco. Aqui aparece a palavra Gog, aparece a palavra Magog, aparece a palavra que vai ser uma grande multidão, um enorme exército, que irá lutar. Aparece que Gog, ele é da terra de Magog. Aparece, a gente sabe que a profecia fala que essa maldade virá do norte de Israel. Então a gente também vê a palavra Síria durante esse código. O que a gente pode concluir de tudo isso? A gente tem muito mais códigos para mostrar, mas a gente vê aqui que a Bíblia contém profecias, como nós falamos no começo. Muitas delas estão reveladas, mas muita coisa oculta que ninguém poderia imaginar já estava previsto pelo Criador do universo, pelo Criador da Bíblia. E ele colocou isso e mais. Ele também colocou que o ser humano vai ter a capacidade de decifrar esses códigos que estão completamente criptografados, e assim, quem sabe, ter a sabedoria de usar o seu livre-arbítrio de forma correta, a poder somente até a bênção de Deus e não precisar passar por um holocausto atômico, por várias guerras e muita destruição no mundo.